Boa tarde, pessoal. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo eu vou explicar algumas configurações que eu faço no Windows após ele ser instalado. Eu vou dar algumas recomendações sobre desempenho de computador e também se você infelizmente comprou um computador de baixo desempenho, o que é possível fazer para melhorar um pouco essa condição. Bom, o computador que eu estou usando não é exatamente um computador lento. Esse computador eu comprei ele em 2011. É um i7 da primeira geração, tem 4 GB de memória, não é nenhum exagero para os dias de hoje. E a única coisa que eu troquei nele é que eu utilizava um HD comum e agora eu estou usando um SSD da Kingston, que torna a máquina um pouquinho mais rápida, né? Bom, o que eu vou começar? Acabei de instalar o Windows, eu já instalei alguns softwares, mas eu não fiz as minhas configurações porque eu queria mostrar no vídeo. Vamos lá. O próximo item que eu vou configurar é a barra de tarefas. Clico com o botão direito nela, propriedades. Aqui no botões da barra de tarefas eu mudo de sempre agrupar para agrupar quando a barra de tarefas estiver cheia. Não aplicar. Deixa eu demonstrar o que é isso. Ó. Quando essa opção não estava marcada, estava na outra opção, os ícones do que estivessem aberto ficaria bem pequenininho. Agora, por exemplo, se eu abro o C2 pontos e abro o D2 pontos, os dois itens ficam aqui separadinhos. Eu consigo ver o que eu quero mais facilmente. E se eu abrir 50 coisas, aí ele vai agrupar. Lotou aqui a capacidade da barra de tarefas, ele agrupa normalmente. Agora eu vou fazer aqui a personalização dos ícones aqui da área de notificação. Por que eu personalizo? Às vezes você instala algum programa e não percebe que ele está carregando junto com o computador. Então eu venho aqui, ó, eu já estava com a propriedade da barra de tarefas aberta, então eu venho aqui no área de notificação e personalizar. Eu vou aqui, ó, selecione os ícones que devem aparecer na barra de tarefas. E vou marcar aqui a opção sempre mostrar todos os ícones. Feito isso, eu fecho. Prontinho. Agora eu vejo todos os programas que estão carregando com o Windows. Quer dizer, alguns não tem ícone, mas os que tem eu consigo ver. Ok. Pessoal, a última coisa da barra de tarefas que eu configuro é remover aqui a pesquisa do Cortana, porque ocupa esse espaço e eu não gosto muito. Vamos lá. Clico com o botão direito na barra de tarefas, Cortana, oculto. Como que eu faço pesquisa agora? Eu só não aperto a tecla Windows no teclado e escrevo o que eu quero diretamente. Vamos colocar aqui painel. Olha lá, painel de controle, setinha para baixo, Enter. Abro aqui o menu iniciar, coloco ícones, escrevo ícones, né? E vou nessa opção, ó, mostrar ou ocultar ícones comuns da área de trabalho. Eu acho, na minha opinião, que estes ícones aqui já deveriam ser padrão. O único ícone que eu não coloco direto aqui é o painel de controle. Só quando eu vejo que é um usuário com bastante dificuldade de uso do computador eu coloco. Para mim, não precisa. Ok. Colocados os ícones,
Segunda coisa que eu faço é clicar com o botão direito e classificar por tipo de item. Então eu vou ter a pasta do usuário aqui no começo, o ícone do computador aqui. Deixa eu ver se é possível renomear aqui, ó. Este computador. Pronto, computador, melhor, né? O próximo item que vamos ver é o painel de controle. Qual a maneira mais fácil de abrir o painel de controle? Você aperta a tecla Windows e a letra R, abriu executar, escreve Ctrl e pressiona Enter. Ele abre o painel de controle. Essa forma de abrir o painel de controle funciona desde o Windows 95 para todas as versões seguintes. Quem me deu essa dica foi um professor Dobbs, da ETEC de Casa Branca. Bom, aqui no painel de controle, eu não gosto muito desse modo de categoria. Então eu troco aqui para ícones grandes. Assim eu consigo ver todos os itens do painel de controle. Explorador de arquivos. Nas versões anteriores do Windows era o conhecido opções da pasta. O que eu personalizo aqui, ó? No modo de exibição, mostrar descrição pop-up para itens da área de trabalho. Isso aqui eu desativo. Isso é interessante desativar mais para evitar do computador ficar fazendo leituras desnecessárias no HD. Se a pessoa tem um computador um pouquinho mais lento, isso é até interessante. Se você gosta lá das descrições pop-up, você deixa ativo. Aqui, ó, essa opção, ocultar extensões dos tipos de arquivo conhecidos, eu sempre deixo desmarcada. Por quê? Imagina que alguém manda um arquivo executável para mim com um ícone do Word. Tá lá, currículo.exe. Só que com essa opção marcada, eu não vejo o .exe. Eu vejo apenas currículo. E ele usa um ícone do Word, para mim é um currículo.doc ou docx. Eu posso clicar sem querer e abrir e executar um vírus. É claro que a grande maioria dos antivírus de hoje bloqueia esse tipo de coisa, mas vai que eu estou sem antivírus, vai que o meu e-mail permitiu baixar um executável com vírus. Tudo é esperado, então essa opção eu deixo desmarcada. Vamos ver aqui, o que mais que a gente modifica aqui, ó. Mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas. Eu sempre deixo visualizando arquivos ocultos. A única coisa que eu não deixo por padrão ativa é essa opção aqui, ó, ocultar arquivos protegidos do sistema operacional. São alguns arquivos de inicialização do Windows e arquivos espalhados por toda a unidade. Eu só ativo essa opção quando eu estou procurando vírus. Quando eu suspeito que tem algum vírus no computador, eu deixo essa opção desmarcada enquanto eu estou fazendo essa procura. Fora isso, eu deixo ela marcada. Eu marco a opção sempre mostrar menus. Aqui, ó, usar assistente de compartilhamento, eu desmarco essa opção, tá? E eu acho que é só. Aplicar e OK. Tem alguns atalhos de teclado que estão ocultos. Eu vou mostrá-los. No Windows 10 eu não sei onde fica exatamente, então vamos ver aqui, facilitar. Aqui, ó, central de facilidades de acesso. Ó, facilitar o uso do teclado. Sublinhar atalhos de teclado e teclas de acesso. OK. Vamos fechar. Vamos fechar o painel de controle. Eu vou abrir aqui de novo o painel de controle. Vamos lá. Tá vendo aqui, ó?
Vários itens agora dos menus têm um tracinho embaixo. Se eu apertar Alt A, ele abre o menu arquivo. Se eu apertar Alt R, abre o menu ferramentas. Estão vendo que debaixo de alguns itens tem um tracinho também. Então, digamos aqui, ó, abri o menu ferramentas, aperto no teclado a letra O. Ele abre opções da pasta. Para quem não gosta de usar muito o mouse, isso aí ajuda pra chuchu. E é até mais rápido de usar o computador assim. Aqui ainda no painel de controle, veremos uma personalização aqui no mouse. Eu venho em ponteiros, o ponteiro aqui da seleção normal, eu escolho esse ponteiro aqui, ó. Além da seta ser maior, ele muda de cor quando você passa o mouse sobre alguma coisa da mesma cor que ele, ou seja, ele sempre inverte a cor. Então o ponteiro fica dessa forma, ó. Quando eu passo em cima de uma coisa escura, ele volta a ser branco. Ele, ó, sempre modifica o ponteiro de acordo com o local onde ele está passando. Pode parecer uma modificação boba, mas quem usa o computador 7, 8 horas por dia vai notar que isso aqui ajuda. Outra coisa aqui no opções de ponteiro é isso aqui, ó, mover automaticamente o ponteiro para o botão padrão em uma caixa de diálogo. Eu deixo essa opção ativada. Eu vou até fazer um teste para mostrar para vocês como funciona, ó. Eu vou testar aqui com um arquivinho do Word. Ó, a seta do mouse está aqui. Digito algumas coisas, fecho o Word. Ele moveu a seta do mouse aqui para o botão padrão. Quem usa aqueles notebooks com touch, que é aquele quadradinho pequenininho que tem que ficar passando o dedo, essa opção adianta um pouquinho, porque ela já anda. Eu acho que o ideal seria que ela fosse diferente. Ela fosse assim, ó, você parasse com o mouse próximo, não em cima. Ficaria melhor, né? Até evitaria que na hora que você fosse acessar o mouse no touch, evitasse de clicar sem querer. Mas sabendo disso, eu tomo cuidado na hora de clicar, mesmo que ele pare aqui em cima. Se eu não quero salvar, eu vou para o não aqui. Ok? Pessoal, a próxima configuração que eu faço são nas opções de energia do painel de controle. Eu abro aqui opções de energia. Eu já tinha trocado o plano que eu uso, eu passei para o alto desempenho. Só não usem esse plano em notebook porque a bateria vai consumir muito rápido, mas se for computador de mesa, tudo bem. Vou aqui, alterar configurações do plano. Alterar configurações avançadas de energia. No suspender, caso haja a suspensão estiver ativa, eu costumo desativar. O hibernar, eu costumo colocar 3 horas, tá, gente? Dá 180 minutos. Às vezes a gente sai de perto do computador e esquece ligado, aí passa o dia lá gastando energia. Então 3 horinhas sem mexer eu acho que é o limite. Outra coisa que eu acho legal aqui é nas opções de tampa e botões, quando você aperta o botão de ligar o computador, ele normalmente desliga. Só que às vezes é uma criança que chega e aperta, ou você esbarra sem querer, tá fazendo alguma coisa e ele desliga. Então eu troco para hibernar. Porque quando deshibernar, pelo menos ele volta onde você estava, né? Se estava fazendo um texto, um desenho, alguma coisa, não perde o que você estava fazendo. E quando é notebook,
Tem também a opção de quando você fecha a tampa. Às vezes está lá suspender, está alguma coisa diferente, eu coloco hibernar também. Mesmo no notebook, quando você suspende, ele continua usando energia, com você baixando a tampa. E quando hiberna, ele salva o que você estava fazendo no HD e desliga mesmo a máquina. Então não tem perigo de você acabar perdendo o que você estava fazendo. Aqui na parte de energia é só isso. Aqui ainda no painel de controle, aqui no ícone Sistema, eu venho em Configurações Avançadas do Sistema, Desempenho e Configurações. Aqui tem muitos efeitos do Windows que eu desativo, principalmente quando eu vejo que o computador do cliente é um computador mais antiguinho, tem um desempenho lento, mas eu deixo algumas configurações ativas para pelo menos parecer, né, que o computador é novo. Deixa eu aplicar aqui para ver como que vai ficar. Muito bem. Agora, na guia avançado, tem um item que é interessante. É a memória virtual. O que é a memória virtual? O sistema operacional cria um arquivo no HD do computador para utilizar como se fosse memória. Por que isso? Imagina que eu tenho um computador aí com 1 GB de memória e quero abrir um programa que utilize 5 GB de memória RAM. Eu não vou conseguir abrir sem a memória virtual. Então, inventaram isso. É uma coisa já antiga, foi uma forma de evitar produzir computadores muito caros, porque é mais barato ter HD do que ter memória. O que é interessante aqui nessa questão? Nesse computador aqui, eu tenho 4 GB de memória RAM. Se eu desativar a memória virtual, eu até consigo usar o sistema operacional, acessar a internet, mas se eu for abrir alguns programas, vai ultrapassar a quantidade de memória disponível, então eu não vou nem conseguir abrir um programa a mais. Quando o computador é de um usuário comum, que só usa a internet, não usa muitas coisas, e o computador tem pelo menos 8 GB de memória RAM, eu desativo a memória virtual. Aí você me pergunta, mas para que desativar? É o seguinte, quando o programa está rodando todinho na memória RAM, ele vai rodar mais rápido, porque a memória RAM é muito mais rápida do que o HD do computador. O acesso é praticamente instantâneo, ainda mais se o HD do computador for mecânico, né? Aqui nesse computador eu estou usando um SSD, que é bem mais rápido. Mesmo assim, se eu tivesse mais memória RAM, compensaria desativar a memória virtual. Eu vou aqui no Alterar só para mostrar a telinha. Aqui está gerenciado automaticamente, eu vou desmarcar. Ó. Se eu quiser desativar, eu ponho aqui, ó, sem arquivo de paginação e dou um OK. Mas não é o caso, tá? Eu vou voltar ali para o gerenciar automaticamente. Aliás, eu vou dar um ESC aqui, pronto. Além das configurações de desempenho e memória virtual, eu costumo modificar isso aqui, ó, remoto. Assistência remota. Eu desativo aqui, ó, essa permitir conexões de assistência remota para este computador. Vai ser um item a menos podando. Eu também tenho essa opção aqui, colocando não permitir conexões remotas com este computador. No painel de controle, a última coisa que eu configuro é o teclado. Eu já tinha modificado, ó. Normalmente por padrão ele fica aqui nessa posição e eu coloco o intervalo de repetição para curto. Porque no curto, quando você segurar uma tecla, ele vai repetir mais rápido.
Se eu estiver andando no meio de um texto com o cursor, ele vai se mover no meio do texto mais facilmente, ó. Se ele fica tec, 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 indo devagarinho. É a única coisa que eu modifico aqui, é só isso. Agora vamos ver uma ferramenta que é muito usada na otimização do computador. Eu abro o iniciar executar, digito msconfig, já está ali digitado, eu pressiono enter. Aqui no msconfig, eu vou vir aqui a primeira coisa, inicialização do sistema. Opções avançadas, número de processadores. No caso, eu tenho um i7 que possui 4 núcleos. Digamos que você não sabe quantos núcleos o seu processador tem. Você quer descobrir. Como é que você faz? Você pressiona Windows Pause Break. Para quem não sabe, o Pause Break está ali perto do Delete, do Home, do Insert no teclado, tá? Windows Pause Break. Eu venho aqui, gerenciador de dispositivos. Vou aqui em processadores. Notem que eu tenho 4 núcleos. É o que eu marco lá. Eu nunca medi o tempo, gente. Já ouvi falar que melhora um pouquinho a inicialização do computador. E aplico. O boot ficaria mais rápido. Segunda coisa que eu vou fazer é aqui no inicialização de programas. Eu venho aqui, ó, abrir gerenciador de tarefas. Antigamente era no próprio msconfig que eu tinha essas opções. Agora não é. Bom, pessoal, aqui no inicializar eu posso desativar os programas que estão iniciando junto com o computador. Iniciando junto com o Windows, né? Eu clico com o botão direito e desabilito. O que eu não vou desabilitar aqui são os itens do antivírus, tá? Eu vou deixar o Dropbox porque eu uso. O GAS aqui é um programa de segurança do banco, eu vou manter. Esse aqui é da placa de vídeo, esse da placa de vídeo. O OneDrive eu vou desativar também. Persistente módulo eu vou desativar. Esse VHD app, áudio app, eu vou deixar ativo, porque eu precisei de um item dele aqui para fazer a gravação. Vamos lá, o que é que eu tenho habilitado? Só os itens que eu uso mesmo. Prontinho. Bom, pessoal, para quem já está nessa parte do vídeo, eu acredito que gostaram do vídeo. Então cliquem no curtir, se gostaram mesmo, inscrevam-se no canal. Pessoal, o próximo item que ficou faltando aqui no msconfig é a parte de serviços. Alguns serviços a gente pode desativar para melhorar um pouquinho o desempenho. Eu vou desativar aqui os serviços que eu vi que eu não tive nenhum problema no uso, tá? Vamos lá. Gente, o configuração da área de trabalho remota, eu desativo, é um serviço que eu não uso. Ainda que eu usasse algo semelhante, seria um software separado, tá? Para ele não ficar carregando, mesmo que aqui o serviço consta como parado, na inicialização do Windows ele processa alguma coisinha e logo sai de execução. Então eu desativo esse serviço. Vamos procurar o próximo. Gente, eu desativo o serviço de fax. Como que o serviço de fax funciona? Se você tem um fax modem, daquele da internet de escada mesmo, antiguinho, você pode ativar o serviço de fax e pôr ele para receber fax que alguém enviar para você, mas isso aí já caiu em desuso. Eu até usei uns anos atrás aí que o fax do meu trabalho deu problema. Ele salvava já o fax em forma de imagem e imprimia na impressora. Como não usar mais, eu desativo o serviço de fax. O outro serviço é o horário do Windows. Eu já desativei e nunca percebi nenhuma diferença que atrapalhasse o uso. O compartilhamento com a conexão da internet. Você pode, se você tem um Wi-Fi aí
na sua máquina ou uma rede corporativa, alguma coisa, você pode compartilhar a conexão de internet do seu computador com outros computadores. Mas no meu caso aqui, como é um computador só em casa, eu desativo esse serviço. Ó, gente, o compartilhamento de rede do Windows Media Player eu costumo desativar também. É uma função que você tem de transmitir para outras pessoas da sua rede o que você está ouvindo no Media Player. Eu não vejo muita utilidade e desativo. Serviço de dispositivos de interface humana. Eu desativo esse serviço também, nunca percebi nenhum problema com mouse, teclado ou coisa parecida com esse serviço desativado. Gente, o serviço de telefonia eu também desativo. Porém, este item tem um porém. É o seguinte, aqui em casa eu uso um modem ADSL que tem roteador junto. Mas em outros lugares do Brasil, provavelmente tem gente que só usa o modem ADSL e faz a conexão pelo próprio Windows. Quando a pessoa faz a conexão pelo próprio Windows, precisa desse serviço de telefonia rodando, senão você não consegue criar conexão com o provedor. Quando você já tem roteador, esse serviço aqui é desnecessário, pode desativar. Serviços de softwares que você instala, eu sempre desativo, tá? Quando eu quero atualizar algum programa, eu atualizo eu mesmo, com exceção do antivírus. O antivírus você tem que deixar atualizando sozinho. Ó, o serviço de área de trabalho remota, mesma coisa do item anterior que a gente comentou, né? Se eu quiser usar um programa para área de trabalho remota, eu instalo um programa separado. Telefonia apareceu de novo. No Windows 10 não sei porque tem 2 vezes o serviço. Até aí tudo bem, eu desativo, tá? Ó, gente, quem está usando notebook com modem 3G, essas coisas, convém desativar o Windows Update, tá? Às vezes ele vai lá e consome toda a sua franquia de internet. No meu caso aqui, a conexão é física, então não tem a necessidade de desativar. Gente, então são esses os serviços que eu desativo, tá? Você dá um aplicar, reinicia o computador. Há outros serviços que podem ser desativados? Mas eu não testei todos. Alguns casos são bem específicos. Algumas coisas você desativa causa instabilidade do sistema, então convém cuidado, né? E você vai perceber uma pequena melhora no desempenho desativando esses itens que a gente desativou. Feito isso, você reinicia a máquina e testa. Se alguma coisa que você usava parou, você vai e ativa de novo o serviço relacionado. E só. Pessoal, a última coisa que eu queria explicar para vocês é uma otimização pequena que dá para fazer na parte de rede. Essa otimização é só para a pessoa que usa o computador em casa e não precisa de compartilhar arquivos com outros computadores. No começo do vídeo eu falo como colocar o ícone de rede na tela. Se você não tiver o ícone na tela, clicar aqui com o botão direito, abrir configurações de rede e internet. A gente vem aqui na opção central de redes e compartilhamento. E depois vem aqui em alterar configurações do adaptador. Eu vou clicar com o botão direito na conexão, vou em propriedades e vou desmarcar todos os serviços que estão rodando. Eu só vou deixar 2, que vai ser o IPv6 e o IPv4. Tem um serviço que no meu caso, eu vou deixar ativado, que é o Dialboard Network Monitor. Esse serviço aqui, por acaso, é do módulo de segurança do banco. Então, esse serviço aqui eu não vou desativar, tá bom? Os outros todos eu desativei, porque o computador é residencial,
não compartilho arquivos com ninguém. A melhora pretendida aqui não é na velocidade de acesso à internet. Ela vai ser na velocidade do computador mesmo. É um item muito pequeno, mas só o fato desses protocolos não estarem rodando na conexão, você vai perceber alguma pequena melhora. É só, gente. E fiquem com Deus.